Hoje nós vamos falar sobre a imagem de Beethoven. João, não está aqui não. Como não? Eu pesquisei no Google. Hoje nós vamos falar acerca do imaginário da imagem de Beethoven. Ou seja, como as pessoas, mesmo os contemporâneos, imaginavam esse compositor, aqueles que não o conheceram, e como o futuro irá ver essa personagem musical. E por que isso é importante? É importante porque, através da análise da iconografia de Beethoven, nós podemos ter uma ideia da transposição do status social do músico entre o século XVIII e o XIX. Para isso, portanto, nós vamos começar analisando um pouquinho de retratos dos compositores durante o século XVIII. O compositor, então, era retratado dentro de uma profissão, ou seja, a música entendida dentro da sua função social. Essas imagens ainda não traziam aquela aura divina, basicamente, que a gente vai ver em imagens de compositores a partir do século XIX. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em alguma delas. Aqui, por exemplo, nós temos Leopold Mozart, pai do compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Como a gente pode ver, aqui ele está vestido como um profissional da corte. Da mesma maneira, nós podemos observar este retrato de Haydn. Muitas vezes, esses quadros eram encomendados pelos próprios compositores para alguma função específica, como é o quadro conhecidíssimo de Johann Sebastian Bach, pintado por Elias Gottlob Hausmann. Este quadro foi encomendado pelo próprio Bach para poder entrar na Sociedade Correspondente de Ciências Musicais de Lorenz Mitzler. Nesse quadro nós podemos perceber que Bach segura uma partitura de um cânon triplum a 6 vozes. Ele quer demonstrar aqui conhecimento pleno da ciência musical para poder ingressar na tal comunidade. Já a imagem do compositor no século XIX é uma outra realidade. Um dos principais motivos disso nós já vimos em outros vídeos. Ou seja, o fato do compositor, devido ao discurso idealista, passar a ser enxergado como uma espécie de criador, divindade musical. Então, a sua imagem, essa imagem para o público, passa a tomar uma outra característica, uma outra função. E nesse ponto, Beethoven é fantástico para ser analisado, porque, como sabemos, ele vai ser objeto de idealização e adoração, e estas características transparecem nas imagens que veremos. Porém, uma outra coisa também transparece, que são contradições da natureza do ser humano, que é ao mesmo tempo um divino criador. Quanto às imagens que nos dão dimensão dessa idealização, uma é em especial perfeita. É o quadro pintado por Albert Graeffler. Neste quadro, que se chama Beethoven e seus íntimos, nós podemos ver o compositor ao piano, junto com seus amigos mais próximos, entre eles o seu primeiro biógrafo Anton Schindler. Neste quadro, então, a gente observa como estas pessoas têm Beethoven como uma espécie de divindade, cada um se apropriando de sua música de uma maneira compenetrada, de uma maneira séria, praticamente experimentando um êxtase religioso. Uma questão interessantíssima para ver a dimensão da idealização desse quadro é que ele é um retrato feito após a morte do compositor. Um outro quadro interessante de Beethoven é este quadro chamado Incidente in Teplitz, de Karl Rolling. Neste quadro nós vemos Beethoven caminhando, dando as costas à aristocracia, enquanto, ao fundo, Goethe faz reverência aos aristocratas. Neste típico comportamento de artista que Beethoven é retratado, nós podemos ver muito do discurso musical que se assumia durante o século XIX. E mais uma coisa, também é importante ressaltar que esse quadro foi feito muitos anos após a morte de Beethoven. Este quadro é de 1887. Só que essas imagens trazem uma cisão entre realidade e idealização
que são próprias desse discurso, como nós já dissemos. No entanto, essa separação acontecia mesmo em vida de Beethoven também. Nós podemos perceber isso num episódio narrado por um dos biógrafos de Beethoven, chamado Lewis Lockwood, em seu livro sobre o compositor. Neste livro, ele conta basicamente um caos acerca de Beethoven, que aconteceu próximo já ao fim da vida do compositor, onde ele já estava andando solitário pelas ruas de Viena. Diz o biógrafo: uma vez, no início dos anos de 1820, saindo para uma caminhada, Beethoven seguiu um caminho adjacente a um canal e, finalmente, sem saber aonde estava, indo e sem nada para comer, continuou caminhando até uma pequena represa do canal em Untertor. Confuso e cansado, começou a olhar através das janelas de algumas casas e, como estava vestido muito pobremente, alguns moradores alarmados chamaram a polícia. E quanto mais ele afirmava que era Beethoven, menos eles acreditavam. Você é um vagabundo. Beethoven não tem esta aparência. Esta idealização está presente também em outras imagens da época. O historiador Richard Lepert chama atenção, por exemplo, para duas imagens. Uma feita por Martin Tschek em 1823. Nesta imagem, como nós podemos ver, Beethoven é apresentado como um simples burguês andando pela rua, sem nenhuma aura da sua divindade como compositor. Mesmo fato nesta imagem de 1820 de Daniel Bohm, tirando a questão de que nesta imagem em particular Beethoven assume inclusive ares mais mórbidos, como aponta o musicólogo. Longe da idealização, essas imagens conseguem nos trazer um Beethoven mais burguês, um Beethoven muito mais próximo a um cidadão comum de Viena. Aliás, esse fato de Beethoven ser interpretado como um cidadão comum, como um simples habitante que trafega pelas ruas, uma pessoa como uma outra qualquer, é um fato que irá transpassar a própria morte de Beethoven. É o que podemos perceber quanto ao seu monumento erguido em Bonn, cidade onde Beethoven nasceu. Este monumento, feito pelo escultor Ernst Julius Renner e erguido com a ajuda inclusive do próprio compositor Franz Liszt, foi motivo de discussão justamente por conta dessas questões de realidade e idealização. Por exemplo, homens que conheceram Beethoven, como seu amigo Moscheles, vai considerar que o trabalho do escultor é muito realista, vai ser muito próximo do que era a imagem de Beethoven de fato. Já pessoas que não o conheceram, como Kreutzer, irá dizer que esta imagem não condiz com a realidade. Diz o historiador Stepan Buch que Kreutzer haveria afirmado que, tudo bem, dizem que esta imagem de Beethoven é de fato fiel com o compositor, mas quem ali encontra a imagem do gênio? E este debate vai inclusive muito longe, porque o próprio escultor vai ter que negociar com aqueles que encomendaram a obra o quão fiel ele seria de fato à imagem de Beethoven e o quanto ele iria fazer concessões à idealização que as pessoas tinham do mestre de Bonn. Por último, vale salientar uma questão referente à máscara mortuária de Beethoven. Esta máscara está presente em muitos livros de história da música, em muitas biografias do compositor. Só que acontece o seguinte, esta não é a máscara mortuária de Beethoven. Esta máscara, de fato, foi feita em vida, no ano de 1812, por Franz Klein. A verdadeira máscara mortuária de Beethoven é essa aqui. Esta sim foi feita, obviamente, no ano de 1827, data de falecimento do compositor. Acontece que essa máscara mostra um senhor tomado pela doença, um senhor enfraquecido, um ser humano que está enfrentando suas debilidades naturais, as condições que o tempo impõe a cada um de nós. Neste exemplo extremo, nós podemos perceber a distância entre realidade e idealização. Esta distância percorrida pelas imagens de Beethoven ao longo do tempo. Então é isso, pessoal.
Continue com a gente. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. Siga nosso Facebook, nosso Instagram, acesse nosso site www.musicaesociedade.com.br. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Foi.